Meus irmãos, quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Nós vamos ler versos de 1 e 2 nesse primeiro momento do culto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 60, versos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, primeiro domingo do ano, eu quero trazer uma breve palavra para os irmãos. Até vou colocar o meu cronômetro aqui para disparar. Sobre a glória de Deus, conforme Isaías 60, verso 1 nos fala. E quando nós estivermos falando aqui sobre a glória de Deus, eu quero que você entenda a glória como a presença de Deus, tá bom? Toda vez que nós nos referirmos ou lermos aqui na Escritura, glória de Deus, você entende presença de Deus, porque esse é o contexto de Isaías. Pedimos muitas coisas para Deus para esse começo de 2022, né? Estamos ainda já com o pé ainda lá no Réveillon, né? Ontem já foi a passagem de ano, ainda a gente está nesse ambiente, nesse clima de festas. Amanhã que vai cair a realidade, né? Segunda-feira, 3 de janeiro, volta ao batente, acabou as festas, acabou as festividades. Então amanhã a gente cai na real. O que você pediu para Deus no ano de 2022? Quantos pedidos, quantos propósitos nós fizemos? A minha pergunta para você, querido, é exatamente essa pergunta. Nesses propósitos que você pediu para Deus em 2022, a presença dele estava nesse propósito? Você pediu que Deus estivesse com você neste ano 2022? Você quer a presença de Deus na sua vida em 2022? Porque depende do nosso querer. Se eu não querer, se eu não desejar e se eu não buscar a presença de Deus, ela não virá sobre a minha vida. A presença de Deus, ela é sim resultado da nossa busca. E aí o Isaías no capítulo 60, diz assim, no verso 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, a presença do Senhor na minha aplicação nesta noite, nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Meus irmãos, 2022, a glória resplandecerá sobre a igreja, amém? Quem é a igreja? Eu e você somos a igreja. Esse é o desejo, meus irmãos, que nós temos para você, como membro dessa igreja, ou você que está nos visitando nesta noite. Que a glória, que a presença de Deus, ela repouse sobre a sua vida. Que a presença de Deus, ela esteja repousando no seu coração. E que nenhum dia deste ano de 2022, você não tenha a presença de Deus com você. Porque nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. O profeta Isaías, ele está fazendo aqui esse desafio para a nação de Israel. Primeiro ele diz, dispõe-te, levanta-te. Uma ideia, uma imagem de que o povo estava meio adormecido. O povo estava meio sem motivação, sem ânimo, sem fé, sem coragem. O povo estava abatido, o povo não tinha esperança, o povo estava sem muita expectativa. E Deus, então, através do profeta Isaías, diz, gente, levantem-se, acordem, saiam do comodismo, despertem, a vida está aí, aproveitem a vida que Deus está te dando, vivam para o Senhor. Mas o dispor, o levantar-se, está atrelado ao resplandecer, ao brilhar. Nós somos como que agentes que refletem a luz de Deus. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a glória de Deus que está sobre as nossas vidas. Nós vamos manifestar para as pessoas, irmãos, a presença de Deus que está em nós. Nós somos aqueles que resplandecem o Senhor habitando no nosso coração.
Isaías diz, porque vem a tua luz, a glória, a presença do Senhor vai vir sobre você. E aí no verso 2 ele traz então um contexto, um ambiente aonde aquela nação deveria brilhar. E esse ambiente, no verso 2, o profeta diz, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Nesse ambiente de trevas, de escuridão, nesse ambiente de falta de esperança, nesse ambiente de falta de fé, nesse contexto onde as pessoas não buscavam a Deus, ele fala para os seus servos, vocês são um instrumento para levar esperança para essas pessoas. Aquele que está aprisionado, aquele que está cativo, aquele que está sem esperança, vocês devem levar a luz sobre essas vidas. Vocês são os meus instrumentos, vocês são usados por mim para levar aqueles que estão na escuridão à luz do Senhor, mas sobre ti aparece a resplandecente glória do Senhor. Percebe esse contraste? Sobre o mundo as trevas, as pessoas que não buscam a Deus a escuridão, aquelas que não voltam o coração para Deus, esse ambiente de trevas. Mas para nós, a igreja de Jesus, nós que somos o povo de Deus, sobre nós brilha a luz do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele, certa vez disse para mim e para você, as seguintes palavras, vocês são a luz do mundo. Lembra desse texto de Jesus? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia, uma lamparina, uma vela, qualquer objeto que produza luz, para se colocar escondido embaixo de uma mesa ou embaixo de uma panela. Mas Jesus fala, a luz, a lamparina, a candeia se acende para colocar no velador, no lugar mais alto da parede, para que a luz, ela irradiasse sobre todos os cômodos da casa. Jesus diz para mim e para você, você é a luz que vai brilhar aonde não há luz. Você vai levar a luz, você vai levar a esperança, você vai levar a fé, você vai levar o amor, você vai levar o consolo. Meus irmãos, você acha que todos que passaram esta virada do ano estão felizes, estão animados, estão empolgados? Você acha que todas as pessoas ao nosso redor estão com o coração grato, cheias de esperança para esse ano que vai começar? Não, é muito provável que a maioria das pessoas que se alegraram no dia 31 e no dia 1º, hoje estão não só de ressaca, mas no sentido de estarem abatidos, estarem entristecidos, não ter esperança, não saber o que vão fazer da vida, não tem um norte, não tem uma direção. As pessoas, elas esperam a chegada do dia 31 e a virada para o dia 1º, porque elas acham que há uma mística nessa passagem de data. Muitas pessoas entendem que há uma mística na noite do 31 para o 1º, que quando virar o relógio, quando der a 0 hora e começar o novo ano, os velhos problemas vão ficar tudo no passado e agora a gente vai ter uma vida totalmente transformada. Ledo engano. Os seus problemas de 2021 estão acompanhando você agora em 2022, ou não? Todos os seus problemas ficaram lá no ano de 2021? Não, muitos deles estão nos acompanhando. Então nós não podemos entender que a virada de um ano simplesmente vai transformar a nossa vida. O que vai trazer essa transformação é a nossa posição diante do Senhor. É a nossa disposição de sermos cheios pela glória de Deus, de sermos iluminados pelo Senhor, de nós termos a presença dEle, porque o que vai fazer você avançar em 2022, o que vai fazer você crescer em 2022, o que vai fazer você ter vitória em 2022, é o quanto o Senhor vai te ajudar, e o quanto você vai estar dependendo desse Senhor, no ano que está começando. Então é importante que nós busquemos neste tempo a glória, a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E o chamado de Deus é para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente saia daquele mesmo marasmo, daquela acomodação, para que a gente possa buscar algo novo diante do Senhor.
Agora, que glória que vai brilhar, que luz é essa que brilha sobre as nossas vidas? Não é uma luz do sol, não é a luz de uma estrela, é uma luz muito maior do que a luz natural. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 9, você vai encontrar lá a conversão de Saulo. Saulo perseguia os cristãos, e ele está indo de Jerusalém para uma cidade chamada Damasco, para prender cristãos e trazer para Jerusalém. Mas no caminho para Damasco, ao meio-dia, diz Atos capítulo 9, uma luz brilhou sobre a vida de Saulo, que ele caiu por terra e ele ficou cego. Você consegue imaginar uma luz que é mais forte que o sol do meio-dia? Será que é possível ter uma luz que brilha mais, ilumina mais do que o sol do meio-dia? E essa luz é a luz do Senhor. Essa mesma glória que Isaías está trazendo aqui para a nação de Israel, eu não tenho dúvida, irmãos, foi a glória que brilhou lá sobre a vida de Saulo. E é a mesma glória que vai brilhar na minha e na sua vida, para que esse ano seja um ano diferente. Para que esse ano nós possamos levantar, nos dispor e resplandecer a glória de Deus, que através de nós muitas pessoas sejam tocadas, muitas pessoas sejam alcançadas, muitas vidas sejam transformadas, que muitos lares possam ser mudados para a glória de Deus, através das nossas vidas, porque nós somos os elementos que Deus usa para fazer toda essa transformação. Eu quero caminhar de maneira muito objetiva aqui, meus irmãos, apontando para você 5 momentos na história do povo de Israel e da igreja, onde a glória de Deus se fez presente. A primeira menção da glória de Deus está registrada em Êxodo, capítulo 40, verso 34 e verso 38. Lá nesse texto nós vamos encontrar a dedicação, a consagração do tabernáculo. Tabernáculo foi uma tenda que Moisés construiu a mando de Deus, para que o povo pudesse na caminhada do deserto ter um lugar para adorar a Deus. Então quando aquele tabernáculo foi terminado, foi concluído e foi consagrado, o texto diz que a glória de Deus baixou, pairou sobre aquele lugar. A glória de Deus invadiu o tabernáculo, a tal ponto de os sacerdotes e nem de Moisés conseguir entrar dentro do tabernáculo, porque ele estava tomado pela glória de Deus. Então, a presença de Deus, ela veio literalmente, sobre aquele tabernáculo, e a partir daquele tabernáculo, a presença de Deus agora acompanharia o povo de Israel durante os 40 anos pelo deserto. Note que eu estou falando para você que a presença de Deus acompanharia aquele povo, e assim foi, durante os 40 anos, através do tabernáculo, a glória de Deus, ou a presença de Deus, acompanhou aquele povo. Sabe quando a glória de Deus saiu do meio do povo? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, verso 21, quando o povo pecou contra o Senhor. Nesse texto de 1 Samuel 4, 21, fala que eles foram para uma guerra, para uma batalha, levaram a arca da aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus, e essa arca foi tomada pelos inimigos, pelos filisteus. E aí quando a notícia vem dessa captura da arca, o sacerdote da época, ele tem essa notícia, e há uma palavra lá no Antigo Testamento chamada Icabode, a glória de Deus se foi. A glória de Deus foi tirada, a presença de Deus foi tomada, a presença de Deus que estava acompanhando o povo de Israel, agora sai do povo, e essa presença agora ela fica no meio dos filisteus. E aí eu quero que você entenda o seguinte: o que motivou a saída da glória, da presença de Deus do meio do seu povo? A desobediência, a rebeldia, o pecado. Eles esqueceram de Deus, esqueceram das alianças, esqueceram das promessas, eles se afastaram do Senhor. Quando o povo se afastou de Deus, Deus retirou a sua glória do meio do povo. Mas depois nós temos um segundo momento, meus irmãos, lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 11, agora a glória de Deus volta sobre aquele povo. A presença de Deus agora volta no meio da nação. Quando? Na construção do templo.
Lembram que Salomão, isso está registrado aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 11, Salomão constrói o templo, e quando eles consagram o templo, quando eles dedicam aquele templo, a glória de Deus paira sobre aquele lugar novamente. A glória de Deus enche aquele lugar. E Isaías, nós vemos lá no capítulo 6, Isaías vendo a glória de Deus. Ele tem esse encontro com a glória de Deus. Ele é tomado pela presença de Deus. E ele olha para a sua vida, ele olha para os seus pecados. Deus purifica o profeta Isaías. Então, a presença e a glória de Deus agora voltam sobre aquele povo, para que eles pudessem ter a presença, a companhia, a direção e a instrução do Senhor. Nós não podemos, irmãos, viver sem a presença de Deus. Nós não devemos tentar caminhar ou viver sem a presença de Deus. Nós carecemos da presença de Deus, e Deus também sabe disso. Por isso ele mandou a sua glória para o tabernáculo, ele retira porque o povo desobedece, mas ele devolve agora na construção do templo. E sabe o que acontece com a glória de Deus? Ela é retirada de novo. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, quando a nação voltou-se novamente para os ídolos, Deus novamente retira a glória do meio do seu povo. Agora o povo anda sozinho, agora eles não têm mais a presença de Deus, porque a glória do Senhor foi retirada, porque novamente eles se rebelaram contra o Senhor. E o que aconteceu com a glória de Deus? O que acontece com a presença de Deus então? Agora nós chegamos no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e esse texto eu quero ler com você nesse instante. João, capítulo 1, verso 14. A glória de Deus agora, meus irmãos, ela vem sobre a nação de Israel, não mais através de um objeto, uma arca, um tabernáculo, um templo, mas agora a presença de Deus, ela vem para o meio do povo, na pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14. Quero que você abra o texto e acompanhe comigo. João, ele diz exatamente assim: o verbo se fez carne. O verbo aqui é uma alusão a Jesus Cristo. João começa no versículo 1 desse capítulo 1 de João, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aqui ele vai falando sobre Jesus, a encarnação de Jesus. E ele termina esta ideia no verso 14 dizendo, o verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o que, meus irmãos? O que o texto diz? E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então agora a presença de Deus, ela não está mais num tabernáculo, num objeto, não está mais no templo, mas agora a presença de Deus está no nosso meio através de Jesus Cristo. E por isso nós, como Igreja Batista local, nós enfatizamos muito a sua relação com Jesus Cristo. Nós motivamos você a buscar a Jesus Cristo, que você possa desenvolver uma relação com Ele, uma vida na presença dEle, uma vida de intimidade com Jesus, porque ao andar com Jesus e buscar a Jesus, eu estou caminhando, buscando a presença e a glória de Deus na minha vida. De que maneira que a glória de Deus pode repousar em mim, se Jesus estiver repousando também no meu coração? A glória vem agora na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente pode pensar assim, bom, então agora o plano de Deus está concluído. A glória que Deus manda no tabernáculo, que é retirada, depois volta sobre o templo, que é retirada, agora vem na pessoa de Jesus, então agora está tudo certo. Só que não. Por quê? O que acontece com Jesus? O que acontece com Jesus? O próprio povo judeu, para quem Jesus mandou, para quem Deus mandou Jesus, o que eles fazem com Jesus? Pregam ele aonde? Numa cruz. E agora então a glória novamente é retirada do meio do povo. Porque Jesus, agora ele morre. E ao morrer, a glória, a presença de Deus novamente deixa a nação de Israel. A glória de Deus não continua mais entre as pessoas, porque agora o Senhor Jesus não estava mais entre eles. E o que acontece com a presença de Deus, com a glória de Deus? Será que eu posso hoje ter a presença de Deus? Como que eu posso fazer então hoje para ter a presença e a glória de Deus na minha vida? A glória, ela retorna.
E aí nós vamos ter que ler Efésios capítulo 2, verso 20 e verso 22. Como que a glória retorna? A glória de Deus, ela retorna agora sobre a igreja. A glória de Deus, ela retorna agora sobre o povo que Jesus redimiu, o povo que Jesus escolheu. A glória de Deus hoje, a glória hoje habita sobre nós através da sua igreja. E isso acontece por quê? Porque Jesus, ao ele ir para o céu, ele manda um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e é através do Espírito Santo, habitando no nosso coração, no meio da igreja, que nós podemos ter a presença de Deus. Efésios capítulo 2, verso 20 e o verso 22. O apóstolo Paulo, ele fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está falando de uma edificação, de uma construção, que é uma referência para a igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para quê, meus amados? Olha o que o Paulo diz: cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados, para quê? Quem pode ler aí na sua Bíblia? Para a habitação de Deus no Espírito. Então a glória agora, ela repousa sobre a igreja. A presença de Deus agora, ela é real, ela é sentida, ela é experimentada na igreja de Jesus Cristo. E quando a gente fala igreja, não é paredes, não é denominação, não é a igreja A, B ou C, da confissão X ou Y. Quando nós falamos aqui de igreja, nós entendemos que igreja é você, é eu. Somos nós, porque cada pessoa faz parte da igreja. É como se Paulo dissesse: olha, você é um tijolinho dessa edificação, e através do Espírito Santo em você, nós juntos vamos fazer uma igreja, vamos construir um lugar para Deus habitar. Então Deus agora, ele habita com a sua presença, ou a sua glória resplandece através da igreja. Você é agora o representante desta glória. Você é aquele através de quem, melhor dizendo, Deus vai manifestar a sua presença e a sua graça. Por isso que eu preciso, neste ano que está começando, desejar a presença de Deus, buscar a presença de Deus. Eu preciso ser aquela nação que vai resplandecer, que vai despertar, que vai acordar, que vai buscar ao Senhor, que vai ter uma vida de intimidade com Ele, porque é através de nós que as pessoas vão ser tocadas pela presença do Senhor. Agora a glória de Deus repousa na igreja e no seu povo individualmente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso número 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz assim: acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós? Então, o meu corpo é templo, é santuário. Lembram que a primeira manifestação da glória foi no tabernáculo, a segunda foi no templo de Salomão, e agora a manifestação é aonde? Na minha vida, porque eu sou o tabernáculo, eu sou o templo, eu sou a habitação, eu sou a morada, eu e você somos a casa de Deus. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não da parte de vocês mesmos? Verso 20, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo agora tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos através do nosso corpo deve ser para a glória dele, ou como um objeto de estar recebendo, estar glorificando a Deus. Por isso que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós desejamos, o que queremos. Por isso que nós temos princípios, nós temos valores, nós temos moral, nós temos ética, nós temos conduta. Nós não podemos fazer tudo o que desejamos, porque senão nós vamos contaminar o tabernáculo, o templo do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos de santidade. Por isso nós encerramos agora dia 31, uma jornada de 40 dias de santificação.
porque nós precisamos ser santos para que a presença de Deus, do Espírito, habite em nosso coração. Se eu estou cheio de mim mesmo, se eu estou cheio de pecado, do ego, de orgulho, de vaidade, será que o Espírito vai poder estar plenamente na minha vida? Algo que está cheio não pode ser cheio. Precisa ser esvaziado primeiro para depois ser cheio. E o nosso eu, o nosso ego, as nossas vaidades precisam ser esvaziadas para que o Espírito Santo possa preencher. E finalizando, queridos, um dia, a glória, ela vai ser revelada para toda a terra. Deus vai responder à oração do seu povo. E qual que é a oração da igreja? A oração da igreja é Maranata, vem Senhor Jesus. E quando Deus responder a essa nossa oração, a glória dele vai vir então sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos, porque agora a presença de Jesus novamente será literal. Ele virá para reinar, ele virá para exercer a autoridade e o juízo. A glória de Deus, a presença de Deus, ela vai reinar sobre tudo e sobre todos. Volto à minha pergunta inicial: você desejou a presença de Deus para o ano de 2022? Volto a fazer uma segunda e última pergunta: você quer a presença de Deus, a glória de Deus te acompanhando nesse ano? Amém? Então fica de pé, nós vamos orar e quero convidar os irmãos da música para nos dirigir numa última canção no nosso culto desta noite. E meu desejo, meus amados irmãos, amigos, vocês que estão conosco nesta noite, que esse ano seja um ano onde a presença ou a glória de Deus, ela possa resplandecer através da sua vida. Que nesse ano, as pessoas que olharem para você, elas não vejam apenas você, mas elas vejam a glória de Deus na sua vida. Que nesse ano, cada pessoa que tiver contato com você, que conversar com você, que passar um tempo com você, ela possa sair da sua presença cheia de algo grandioso, que é a presença de Deus. Quando Moisés subiu para o monte para receber as alianças, ou a tábua, com os 10 mandamentos, a Bíblia diz no Antigo Testamento que Moisés desceu do monte Sinai, e o seu rosto resplandecia. O rosto de Moisés brilhava. Por que brilhava? Porque a glória de Deus estava na vida de Moisés. E meus amados, esse é meu desejo para você neste ano, que o teu rosto brilhe, que você brilhe, que você seja luz nesse mundo de trevas, que você leve esperança para essas pessoas que não têm nenhuma esperança, que você possa levar consolo para quem já está agora no segundo dia do ano chorando, pessoas que agora não sabem o que vão fazer da vida, que você possa ser aquele canal para que essas vidas sejam tocadas e transformadas, que Deus te use com poder e autoridade para que vidas sejam tocadas, que você possa resplandecer, que você possa brilhar como um espelho que reflete a luz, que você possa ser um instrumento usado por Deus para resplandecer a glória do Senhor. Levante-se, meu irmão, levante-se, meu irmão, Deus está te chamando. Desperte, Deus está te convocando. Liberte-se, Deus está te chamando. Entrega a sua vida para Jesus, Ele quer você neste ano. Esse ano vai ser um ano de mudança, vai ser o ano da decisão, porque você vai decidir andar com Jesus, você vai decidir andar com Deus, você vai tomar uma posição junto com o Senhor, e você vai ver que esse ano vai ser diferente. Enquanto nós cantamos, eu quero que você converse com Deus, do jeito que você sabe, do jeito que você faz. Se você nunca conversou com Deus, conversa agora, fala com Ele. Enquanto nós cantamos, conversa com Deus. O que você precisa acertar com Deus? O que você precisa renovar com Deus? O que você precisa agora se comprometer com Deus? Faça isso durante essa canção. Só você e Deus. Esquece quem está do seu lado, na sua frente, atrás. Pede para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim neste ano que está começando? Diga: Senhor, como que o Senhor quer que eu resplandeça a Tua glória?
neste ano que está começando. Peça para Deus, Deus me mostra como eu posso ser mais cheio da tua presença e da tua glória. Que você possa dizer, Deus, eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero resplandecer. Fala com Ele. Converse com Ele. Abra o seu coração para esse Deus. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Fale com Ele. Peça para Ele derramar a glória na sua vida. Peça para Ele encher você com a glória dEle. Peça para Ele te dar a coragem de tomar decisões, fazer as escolhas, as resoluções que você adiou até hoje. Diga que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se comprometa com o Senhor de ser alguém que vai resplandecer a glória do Senhor. Deus, fala, Senhor. Fala ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, adolescente, idoso. Fala, Senhor. Fala, Senhor, no coração de cada um nesta noite, Pai. Derrama a tua glória na vida de cada um nesta noite, Senhor. Derrama a tua glória, a tua presença. Enche-nos, Pai, com a tua glória. Enche-nos, Pai, com o teu Espírito. Sempre, amém.